Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 22, fala sobre a carta à igreja de Laodiceia. Ela que faz parte de um conjunto de 7 igrejas da Ásia, em que João recebeu uma missão do Senhor Jesus para escrever essas igrejas 7 cartas. Essas cartas, elas possuíam uma espécie de avaliação do Senhor Jesus ao comportamento, às atitudes dessa igreja diante do tempo do fim. Então, essas 7 igrejas também podem representar 7 qualidades de crentes, e alguns eruditos acreditam que são 7 também dispensações da era da igreja. Bem, a igreja de Laodiceia era uma igreja considerada rica e abastada. Ela estava localizada numa cidade em que as pessoas elas eram prósperas, havia muita abundância no seu comércio. Então, era uma igreja relevante no seu tempo, influente. Pois bem, eu vou estar lendo o texto e ao mesmo tempo fazendo a interpretação dos enigmas que aparecem nesse texto. Vamos lá. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus está dizendo para escrever uma carta ao anjo da igreja, Quando fala que o anjo da igreja significa o ministro da igreja, o responsável pela igreja, o líder da igreja. Então, está dizendo a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, ele está dizendo dele mesmo. Eu sou a testemunha fiel, eu sou o princípio, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. A palavra do Senhor diz que Deus falou sobre o seu filho, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, ali estava marcando o início, de toda a obra da criação de Deus, através ali do seu filho. E ele é aquele que vai concluir, tudo aquilo que o Pai fez, toda a obra de redenção, de salvação. Então, ele é o alfa e o ômega. Então, Jesus ele começa a falar à igreja de Laodiceia assim: conheço as tuas obras. Jesus que possui os seus olhos como chama de fogo, é aquele que vê além daquilo que é aparente. Ele vê aquilo que está no interior, ele vê os frutos, ele vê aquilo que nasce de dentro, dentro do coração, aquilo que nós produzimos, Então Jesus diz que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, uma pessoa que é fria, aqui está dizendo no sentido espiritual, É uma pessoa insensível espiritualmente, uma pessoa que manifesta que ela é descrente, Ela não possui fervor em relação ao que é a obra de Deus, Não tem aquele entusiasmo na fé. Ela se manifesta apática. Então, uma pessoa assim, ela está dizendo que é uma pessoa que não tem quebrantamento, Uma igreja que não tinha essa sede de Deus, Não tinha arrependimento. Então, está mostrando que o problema dessa igreja não era problema de heresias, era apatia espiritual. E uma pessoa quente, que o texto aqui sugere, diz que é uma pessoa completamente oposta, Uma pessoa que é intensa, é fervorosa na obra, é dedicada, ela até é espiritualmente radical em relação ao zelo, às coisas de Deus. Então, assim porque és morno, Jesus segue dizendo, porque o problema não é nem ser frio, é ser morno. Porque o morno é aquele que cocheia entre dois pensamentos, Não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, Jesus está dizendo o quê? Vomitar-te-ei, Ele vai estar repudiando, vai estar rejeitando as atitudes, desses tipos de pessoas ou dessa igreja.
Então, ele diz aqui, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, porque essa igreja está mostrando que ela é orgulhosa, né? Que ela é muito segura de si mesma. E não sabes que és um desgraçado. Então, as palavras de Jesus parecem aqui ser duras, né? Mas o Senhor, ele está aqui fazendo com que essa igreja se enxergue. E às vezes, para fazer alguém enxergar, é preciso falar realidades que aquela pessoa não tá conseguindo ver. Então Jesus, ele fala, olha, não sabes que és um desgraçado, que você está sem a graça divina, que você é um maldito e miserável, né? Que merece desprezo, sem valor algum, e pobre, né? Você é necessitado. Enquanto você se diz rico, no aspecto terreno, você no aspecto espiritual é necessitado. E cego, né? Essa cegueira está falando questões do entendimento, né? A cegueira espiritual são situações obscuras que estão ali diante dela, ela não consegue enxergar, né? Como a luz no fim do túnel, não consegue ver. Falta nessa pessoa entendimento, falta nessa igreja entendimento. E Jesus fala, e nu também. A nudez fala de despreparo, fala sem estrutura. É uma igreja que não tem preparo nenhum, não tem estrutura alguma para o quê? Para enfrentar o tempo do fim. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Então o Senhor está dizendo para adquirir dele, né, a sabedoria, porque o ouro aqui, ela fala da sabedoria divina. E essa sabedoria provada no fogo, fala que é sabedoria pura, que não é a sabedoria humanista, não é a sabedoria diabólica, a sabedoria desse mundo, os ensinos desse mundo. Não, é a sabedoria que vem do alto, né, que vem de Cristo, o verdadeiro conhecimento, os mistérios de Deus. O Senhor está falando, compre a sabedoria divina, para que te enriqueças, né? Porque as bênçãos espirituais, o conhecimento, né? Aquilo que vem da parte de Deus são muito maiores, né? Valem muito mais do que as coisas terrenas. Depois o Senhor diz roupas brancas para que te vistas, né? As roupas falam dos atos de justiça. Essa igreja, ela estava completamente sem uma justificação, vamos dizer assim, diante de Deus. Essa igreja está completamente aberta, mostrando ali as suas vergonhas, mostrando para o mundo que ela não é aquilo que ela acredita ser, né? Então fala, para que não apareça a vergonha da tua nudez, para que não apareça o teu despreparo espiritual, que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então Jesus está dizendo aqui que é um tratamento urgente no entendimento que essa igreja precisa ter, né? Esse colírio nos olhos. Você precisa trabalhar o seu entendimento, a compreensão da vontade de Deus, né, da palavra. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então o Senhor está dizendo que aquele que ele tem por filho, ele castiga, né? Para quê? Para que aquele filho possa mudar, não possa ficar longe, né? Possa ser participante do quê? Do reino que há de vir, né? Das bênçãos celestiais. Então o Senhor Jesus diz, arrepende-te, né? Que fala numa necessidade urgente de mudança para essa igreja. Eis que estou à porta e bato, né? Jesus está no acesso ao coração.
E se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então está dizendo, né, que Jesus está querendo dizer, eu quero ter acesso ao seu coração para te transformar, para mudar. Eu estou à porta do seu coração. Se você abrir, eu vou fazer essa mudança na sua vida. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então Jesus estava mostrando aqui que ele era o exemplo para essa igreja, para que ela possa vencer, né, os seus desafios da vida, as provações da vida, né, para que essa igreja possa estar assentada no trono. Então aqui vem uma promessa do Senhor, né? Essa promessa aqui está dizendo que o Senhor manifesta uma esperança para essa igreja. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O ouvido também está ligado a essa área do entendimento. Então, quem tem entendimento, né, esteja ouvindo, esteja aplicando, mas não só ouvindo, mas esteja fazendo conforme aquilo que está sendo, né, a lição passada. Então, fechando essa parte aqui, né, da igreja de Laodiceia, falando sobre a era da igreja, a parte da dispensação, né, da igreja de Laodiceia, fala que a mornidão e indiferença, elas vão marcar a igreja dos últimos dias. Em relação à fé, em relação ao arrependimento, ela vai se mostrar uma igreja completamente apática, uma igreja que tem conhecimento das questões, né, de heresia, que não se envolve com as heresias, mas ao mesmo tempo ela está apática, ela não está mostrando realmente ali o valor, né, o valor que Cristo quer dar à sua igreja. Então, é uma igreja extremamente com situações delicadas que precisam ser tratadas. E precisamos, né, num aspecto individual, observar aquilo que pode estar dentro de nós, né? As mesmas práticas dessa igreja. Será que elas estão na nossa vida? Nós estamos vivendo isso, né? Então eu deixo com você essa reflexão, porque essa palavra é uma palavra para os dias atuais, né? É uma palavra que precisa causar em nós uma mudança urgente, porque Jesus está voltando.